Olá, jovens! Olha só, nós aqui na área, professores Michael Maciel e Deise Lima, para mais uma aula de física com vocês. E já vamos, Michael, para a nossa aula de número 21. Isso mesmo, pessoal. Bem-vindos, né? Aula 21.1. Olha só, uma aula muito bem posicionada aí no estudo da física do primeiro ano, onde você já estudou muita coisa. Um corpo que corre na horizontal, que cai na vertical, que é lançado para cima, que é lançado parabolicamente. Um corpo que gira, né? Lá falando da aceleração centrípeta. Mas agora você vai ser inserido num dos conhecimentos mais primordiais e aplicáveis da humanidade, que é as leis de Newton, mais propriamente a primeira lei de Newton, né? Você vai ser apresentado a primeira lei de Newton. Exatamente. Falando em Newton, ele foi aquele ser humano extraordinário que deu inúmeras contribuições para o conhecimento da humanidade, né? Ele cria as próprias leis do movimento do universo, não é isso? Faz contribuições para a astronomia, faz contribuições ímpares para a matemática, ok? Então hoje haverá a oportunidade de você conhecer uma dessas leis, que é qual? Vamos lá, a aula de hoje? Primeira lei de Newton, jovem. Significa então que vai ter mais, né, Michael? Exatamente. Ele não, pessoal, incansável, tá? Incansável. Newton era incansável. Então essa daí é só a primeira lei que você vai conhecer hoje. E talvez o que esteja na lei você já tenha até percebido no dia a dia. Você só não conhecia com esse nome, né? Não tinha um rótulo. Então, poxa, aquilo que eu vi, cara, lá na fazenda, lá no sítio. Então aqui eu fui na pescaria, isso aconteceu, quer dizer que isso é inércia. Eu estava no ônibus, isso aconteceu. Exatamente, né? Isso é inércia. Então olha só, princípio de inércia, conceito de força, como medir, com que unidade, medida da força, força e, olha só, movimento, segundo os pensamentos de Aristóteles e Galileu. Ou seja, exatamente, uma perspectiva aí histórica também nos conceitos de força e movimento. Aí, a aula tá assim, ó, se prepara aí. Vamos nessa! Dizia a história, né, Michael? Já ouviu que um belo dia Newton estava debaixo de uma macieira. Vem aqui com a gente, pessoal. Estava debaixo de uma macieira, né? E uma maçã caiu na cabeça de... Foi, exatamente. de Newton. Aí nasceu, gente, toda a parte do cálculo das leis de Newton. Ainda bem que não foi um coco, né, Michael? Essa é uma excelente anedota, viu? De fato, ainda bem que era uma maçã, pessoal. Se fosse outra coisa caindo... a história dele acabava ali, viu, pessoal? Não tinha mais equação, não tinha mais aplicação. Então, né? A anedota até foi generosa, né? Foi só uma maçã que fez ele pensar. Foi só uma maçã. Pessoal, mas tem aquela famosa frase de Newton, né, Michael? Que, um resumo, se longe cheguei foi porque... né, tive aí como referência grandes pessoas, ou estive sobre o ombro de gigantes, não é isso? O ombro de gigantes. É por isso que quando a gente fala de movimento, fala de lei de Newton, é comum a gente ver sobre Aristóteles, Galileu, que deu uma contribuição muito grande, e a gente vai começar falando dele, né? Isso mesmo. Então, nenhum cientista, na verdade é muito difícil que um cientista consiga fazer uma contribuição 100% inédita, algo que ninguém nunca pensou, e tendo como base nada atrás dele. Então é mais comum que haja contribuições anteriores, experimentais ou teóricas, e que ele, com base nessas experiências anteriores, consiga contribuir com algo novo. E a história da física, a história de Newton não foi diferente. Vamos lá. As experiências de Galileu o levaram a atribuir a todos os corpos uma propriedade. Que propriedade é essa? Denominada inércia. A famosa inércia. Famosa inércia, tá? Então você já deve ter ouvido falar na palavra, falar no termo, mas assim, não conectou ainda o que realmente significa. Então nós vamos ver aqui na física que a inércia é quando um corpo tende a permanecer lá no seu estado de movimento ou repouso. Aí você vai ficar começando a pensar, como assim permanecer em estado de movimento? Como assim permanecer em estado de repouso? Por que ele não permaneceria no seu estado de movimento ou de repouso? Então são questionamentos, né, Michael, que a gente se faz. E olha só, falando em estado de movimento, pessoal, só é possível que aconteça dois, tá? Você só pode estar em repouso ou em movimento. Você que está aí na sala de aula sentadinho, você está em repouso ou em movimento, não tem como ser os dois, ok? E olha só, professor, se você está em repouso, o seu corpo tende a manter esse estado de movimento. E em movimento, você está correndo na quadra, né? Ali na aula de educação física, está correndo. O corpo tende a manter esse estado de movimento. Mas professor, eu estou sentado aqui na sala de aula, sentado,
mas o meu pezinho tá aqui balançando. Te peguei, te peguei, olha aí, eu tô em repouso e movimento. Não, mas aí você tá de brincadeira, né? Isso é um exemplo à parte. Tá pessoal, e seu pé vai continuar no movimento se você não parar o pé, né, Maicon? Pois é. Então, pessoal, a gente falou em aulas anteriores a questão do referencial não inercial, que é aquele que não consegue manter uma velocidade lá constante, mas a gente vai falar do inercial, que é aquele que mantém uma velocidade constante. E a partir do entendimento que constante é aquilo que não muda, então quando a gente fala velocidade, quando ele está em movimento, tende a permanecer em movimento, é justamente com uma certa velocidade no instante que a gente está o quê? Estudando, tá? Isso mesmo. Então, o conceito de referencial inercial já foi trabalhado na outra aula. Aqui nós estamos apenas reforçando, né? Para que você entenda porque as leis de Newton são aplicadas dentro deste referencial, que é o inercial. Fechou? Então, quando eu pego ali, ó, eu tenho corpos livres de forças externas, né? Então, eu consigo considerar ele ali como um referencial inercial para eu poder estudar nessa primeira lei. Tá certo? Então... Vamos lá, manda na tela, pessoal. Manda na tela. Ó, essa daí com certeza vocês vão se identificar. Olha só, quando o ônibus escolar... Cadê a nossa canetinha? Aqui. Quando o ônibus escolar está em movimento, um livro colocado sobre o assento pode ser deslocado, sem que ninguém toque nele. Será mágica? Né? Como que ele muda, professor, de posição? Sozinho, calma lá. Basta haver uma freada brusca ou uma curva em velocidade alta. Até uma pessoa distraída ou mal acomodada pode ser lançada do seu assento, tal a força que age sobre ela. Então, tá aí situações que muito provavelmente você já deve ter passado. Quem nunca, né? A gente tá lá no ônibus e tal, segurando, distraído, o ônibus dá aquela freada e tu... Isso, aquele ônibus amarelinho, né? Que vai buscar você na escola, vai deixar. Camaro amarelo. Exatamente. Aquele ônibus amarelinho, tu vai ter aquele momento em que a estrada pode estar assim, aí, opa, aí tu vai pra frente. Poxa, mas isso é o quê? Isso é inércia. Ou então tu tá ali distraído, o ônibus sai de uma vez, ó, passa, vem pra trás. Aí tu olha assim, mas Michael, por que eu vou? Eu tô aqui... Não tô fazendo nada dentro do ônibus e de repente ele freia, mas poxa, eu tô parada e mesmo assim eu vou pra frente? Isso mesmo, porque vai manter o estado de movimento, isso mesmo. Aí tu começa a analisar, professores, então é o movimento do ônibus em relação, por exemplo, à estrada, não é isso? Então, como eu tenho o movimento ali do ônibus em relação à estrada, logo em relação à estrada nós estamos com a mesma velocidade? Então, se o ônibus freia, a gente tende a permanecer com a mesma velocidade que o ônibus estava. Então, você acaba indo para frente ou as coisas vão escorregando para frente, não é isso? Exatamente. Essa é a ideia, pessoal. Então, olha só, vários fatos ligados à sua experiência diária estão relacionados com o conceito de inércia, tá? Se você parar para pensar direitinho, tu vai listar vários deles, tá? No seu dia a dia. E aí, vamos ver alguns exemplos para te acender essa luz, né? Bora lá. Exemplo 1, um jockey? Um jockey, né? Aí o cavalo falou, não quero mais. Isso. Ele estava montando o cavalo em movimento. Por algum motivo, né? O cavalo, igual a professora falou aqui, opa, não, aqui eu parei, né? Aqui eu parei. É só que ele esqueceu de avisar o jockey. Aí, ó, por inércia, ele estava com uma certa velocidade e tende a manter esse estado de movimento. Pá, caiu para frente, ó. Isso é um exemplo clássico. Mas isso é um esporte, né? Pensa na sua realidade aqui. Você já andou a cavalo? Bicicleta, né? Bicicleta. Você puxa com tudo. Né? Você tende a permanecer no movimento. Você já montou, né? Pensa aí, professor, já andei de jegue, né? Já andou de cavalo? Pensa aí, já aconteceu isso? Você já caiu de um cavalo? Se você caiu de um cavalo, seja assim, ou seja porque ele estava ali paradinho e você assustou ele saiu de uma vez e você caiu para trás... Então você está muito bem familiarizado com a ideia de inércia. Exatamente. Mais exemplos, olha só, o do ônibus, né? O exemplo clássico do ônibus. Se por algum motivo não houver um assento disponível no ônibus e você tem que ficar em pé ali no corredor, é interessante estar muito atento, tá, pessoal? Segurando ali muito atento, porque, olha, as leis de trânsito às vezes são infringidas, mas as leis da física
Essas são Não tem como escapar, não. Não dá para quebrar, né, as leis da física. Se você estiver distraído, ou você é lançado para trás, ou será lançado para frente, dependendo da circunstância. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Professor, eles foram lançados brevemente para trás. Quer dizer o quê? Que o ônibus estava em repouso e de repente ele saiu acelerado, né? Então ele estava ali em repouso, ó. Aí os dois estavam conversando, não perceberam? Exatamente. Quando saiu, ó, tenderam a permanecer ali em repouso, então... Pensa aí se isso já aconteceu contigo. Ou se não, Maico, por exemplo, você pega duas caixas, você coloca uma caixa em cima da outra, aí tem um plano inclinado, por exemplo, né? Tá ali uma caçamba, e tem uma rampa na caçamba, e você joga duas caixas. Se a caixa de baixo para por algum motivo na rampa, o que acontece com a caixa de cima, pessoal? Vai-se embora, porque vai tender a permanecer o quê? Em movimento, tá certo? Então são exemplos aí que a gente pode utilizar. E daí vem a primeira lei de Newton, de acordo com as observações que foram feitas, tirando também desse conceito de inércia de Galileu, tá? Exato. Ao estudar os princípios da mecânica, Newton se baseou em estudos de grandes físicos que o precederam, então, entre eles Galileu. Ou seja, não tirando nenhum mérito do Newton aqui, mas essa primeira lei teve forte contribuição e influência de estudos anteriores, tá? Ele basicamente reorganiza a formulação da lei, mas ela já teve forte embasamento de observações anteriores. Então, assim, a primeira lei de Newton, olha só, pessoal, não é nada mais do que uma síntese das ideias, o que, Michael? De Galileu, não é isso? Relativas à inércia, tá, gente? E por isso mesmo ela também é denominada lei da inércia. Então, você pega esse conceito de inércia que está aí, que a gente acabou de discutir, e a gente vai formular a primeira lei. Então, o Newton pegou, como o professor Mike falou, essas observações aí para formular essa primeira lei, que é a lei da inércia também de Galileu, tá? Se você vê a lei de Galileu está errado, não está errado, tá? Ok? Tudo bem, então. Vamos lá, pessoal. Manda na tela. Vamos continuar aí. Olha só. Olha só. Quando as forças que atuam no corpo se anulam, um corpo em repouso continua em repouso. E um corpo que estava em movimento move-se em linha reta, com velocidade constante. Então, olha que coisa interessante isso aí, tá? Você tem que salvar esse dado aí, porque ele é importante. Ó, pensa assim, professor, várias forças podem estar atuando em um corpo, certo? Todos, nós aqui estamos sujeitos a várias forças, ok. Aí na sua mesa, na sala de aula, se você botar um caderno, várias forças estão atuando sobre ele, nesse momento agora. Mas se elas se anularem, né? Se considerando todas as direções e sentidos, elas se anularem, ele mantém o estado do movimento dele. Vamos pegar um exemplo, Michael. Tá aqui o nosso passador, eu vou colocar exatamente em cima da minha mão aqui, ó. Isso. Certo? Em relação a mim, ou por exemplo, em relação ao professor Michael, eu posso falar que isso aqui está em repouso? Está em repouso. Significa, gente, por ele não estar se movendo, não tem força atuando aqui? Tem forças atuando aqui. Uma delas a gente sabe que é o peso, que puxa isso aqui para baixo, mas aqui a superfície com o corpo também tem força atuando, não tem, Michael? Tem, é normal. Mas em relação aqui a qualquer um de nós dois, por exemplo, isso aqui tá o quê? Em repouso. Porque o que acontece com essas forças aqui, então? Elas se anulam. Elas se anulam. Ok, pessoal? Tá. Então, olha só, dizer que a força resultante é zero é muito diferente de dizer que não tem força atuando sobre o corpo. Percebeu, tá? Fala assim, não, o corpo está livre de qualquer força. Hoje é difícil, tá? É difícil. É difícil. Nada no planeta está livre de forças. Ela vai estar, sempre vai ter força. É a força gravitacional, a força magnética, elétrica, várias. Então, assim, se ele está ali paradinho, não é porque não tem nenhuma força agindo, é porque a força resultante sobre ele é zero. Mas, professor, e se o corpo está se movendo? Então, aí o aluno pode pensar assim, então se ele está se movendo, então com certeza alguma força está levando ele, é isso? Nem sempre, nem sempre. Ele pode estar se movendo com velocidade constante, não é isso? Exatamente. Em linha reta. E nesse caso, surpreenda-se, né? Pasme. Nesse caso, a velocidade, a força resultante é zero.
Aí você fala, mentira, professor. Como assim? Como assim? Que o corpo está se movendo e a força resultante é zero? É simples. Considerando todas as forças que estão atuando sobre ele, elas se anulam. Ele já estava em movimento. Ele vai manter esse estado de movimento, continuando em movimento, porém sem a aceleração. Vocês já ouviram falar, gente, na zona de conforto? Quando alguém fala assim, você tem que sair da sua zona de conforto, aí tem gente que brinca, eu nunca nem entrei, né? Pois é. Mas brincadeiras à parte, o que é a zona de conforto? É o lugar onde eu estou, aqui eu estou confortável. Eu não estou colocando nenhuma ação para que eu mude daquele estado que eu estou, ou seja, eu estou na mesmice, vamos colocar dessa forma. Então, quando a gente fala que o corpo está em movimento, só que com a velocidade constante, ou seja, não muda, não tem nenhuma força, não tem nada fazendo com que aquele corpo mude de velocidade, ou seja, saia da zona de conforto dele. Ou a mesma coisa que um corpo aqui, ó, em relação a gente aqui, esteja parado. Não tem nada para tirar esse corpo aqui do repouso. Tem forças atuando sobre ele? Tem, mas não são suficientes para tirar ele da sua zona de conforto. Então, se eu for somar as forças aqui, vai ser zero, ele não vai sair da zona de conforto. Então, é isso que a gente tem que entender o que é na nossa primeira lei, tá? Isso, perfeito. Pergunta. Talvez você até já perguntou e já respondeu, né? Ó, quando o cabo do martelo está folgado, geralmente batemos o cabo em uma superfície para fixar o martelo melhor. Esse é um exemplo. Esse é o exemplo. Tá ali o martelinho. O martelinho. E o que a inércia tem a ver com isso? Vamos lá, manda na tela. O que tem a ver, pessoal? O que a inércia vai ter a ver com isso daí? Né? Então, se o cabo tá frouxo, eu for poder utilizar, eu não vou conseguir ter êxito, né? Exatamente. Então, ó, resultante das forças está relacionada com a condição de equilíbrio do corpo. E aí, como a professora falou, a resultante das forças que atua em um corpo é nula, ok. Se ele estiver em repouso, é o mesmo estado de movimento, permanece. Se ele está em movimento, ele continua em movimento. No entanto, ele é um movimento que será em linha reta e que permanece com velocidade constante. Por isso que aparece aqui, pessoal, essa notação, pode ser um pouco estranho para vocês, né? Diferente a princípio, mas ela diz assim, ó, a resultante das forças é zero. Isso quer dizer, mas uma outra forma de dizer a mesma coisa é isso, o somatório vetorial das forças é zero. Tá? É igual lá em matemática, quando você pega esse símbolo para o somatório, você soma as grandezas numa componente, pessoal, que é igual, mas só que a nossa grandeza aqui é força, no caso, tá? Condição de equilíbrio de uma partícula. A gente acabou de falar sobre isso, né, Maicon? Isso. Então, vamos ver. Quando que ela está em equilíbrio? Ó, as condições. Dizemos que uma partícula está em equilíbrio quando ela se encontra nas condições. Primeiro, ela está em repouso. Zona de conforto do repouso. Então, se ela está em repouso, eu posso dizer que ela está em equilíbrio. Sim. Mas o contrário não é verdadeiro. Eu não posso falar assim, a partícula está em equilíbrio. Então com certeza ela está em repouso. Exatamente, porque eu tenho outra condição para o equilíbrio, né? Exato, tá? Cuidado, pessoal. E outra coisa, a partícula está num movimento que acontece em linha reta e com velocidade constante. Então, quando esse é o caso, ela também está em equilíbrio. Então, nós temos aí, como nós discutimos, pessoal, vem aqui com a gente, duas condições para o equilíbrio, ou seja, duas condições para ela permanecer na zona de conforto. Ou o repouso, ou seja, velocidade nula em relação aos referenciais, tá? Ou também a velocidade constante, aquela que não muda também em relação aos referenciais. Isso indica que as forças que estão agindo ali não são suficientes para tirar essa partícula lá da sua zona de conforto. Mas, Maicon, a gente falou tanto de força, né? Tem desenho animado, por exemplo, lá como o He-Man, que até lançaram o filme, não foi? Sim. Eu tenho a força, será que falar eu tenho a força tá certo? Mas, afinal, a gente falou tanto em força. O que é essa tal de força, gente? Você fala tanto em que o somatório delas é nulo, que a soma vetorial é zero, mas, de fato, olha aí, ó, fica essa pergunta aí, né?
Tem lá no Star Wars também que a força esteja com você. Então, é utilizada de tantas formas, né? Mas em física, pessoal, o que a gente pode definir até para a gente poder entender que muitas vezes na ficção é mais assim como algo de uma frase de impacto, né, Michael, do que necessariamente o conceito, né? Exatamente. Então, olha só, na física existem várias grandezas, né? Coisas que você consegue medir. E uma delas é o que a gente já chamou em aulas passadas de grandeza vetorial. Ou seja, aquela grandeza que fica muito bem definida ao ser informada a sua intensidade, que é o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Então, primeiro que você tem que entender, força é um tipo de grandeza vetorial, tá bom? Ou seja, falar somente o valor da força não é o suficiente para eu caracterizar que tipo de força eu estou trabalhando. Eu preciso de outras informações. Então, quando eu tenho uma grandeza, a gente precisa de mais informações além do número, ela vai ser vetorial. E força, né, Maicon? É uma delas, tá? Com certeza, pessoal. Como o professor Maicon falou, possui módulo, possui direção e possui sentido. Aí você vai conseguir orientar isso direitinho. E a gente falou tanto em força. O que é a força, então, gente? A força é uma grandeza capaz de modificar o movimento do objeto ou do corpo em qual ela está associada. Então, automaticamente, se esse passador está aqui e eu vim com o meu dedo, ó, e aplicar aqui uma força, eu estou modificando o estado de inércia, de movimento desse corpo aqui. Então, a força é esse agente modificador, né, Maicon? De estado de movimento do corpo que estava em inércia. Isso mesmo. Então, os atos de empurrar um objeto, puxar um objeto, ou ainda o próprio ato de andar, todos estão relacionados com a força, tá? E aí, só dando mais uma pequena ênfase, se eu falar para você agora, você está com um caderno agora aí na sua mesa, provavelmente, se eu falar para você agora, aplique 5 newtons de força no seu caderno. Você pode até dar um empurrãozinho nele aí, ou pode puxar, ou lateralmente fazer alguma coisa. Mas se você parar para pensar, a informação, a instrução está incompleta. Você provavelmente teria que perguntar assim, professor, o senhor está pedindo para eu aplicar 5 newtons de força no caderno, mas para onde? Assim, né? assim, assim. Para onde ele vai? Tem muitas possibilidades. Então entenda que força precisa dessa informação de localização, tudo bem? Que é a direção e o sentido, além do módulo. Fechou? Então, jovens, a força é o quê? É a interação entre dois ou mais corpos, tá? Então, tem interação entre corpos, o resultado disso ali, temos forças, tá bom? Isso não mesmo. É isso, Maicon? E aí, pensando na relação de causa e efeito, a força é a causa, né? E se ela é a causa, qual que é o efeito? O efeito está na variação de velocidade, que é o que nós conhecemos como a aceleração. Tudo bem, pessoal? Fechou? Manda na tela. Então, olha só, vamos ver alguns exemplos, né, gente, na tela. Ah, mas falando em filme, quando a pessoa fala, eu tenho a força, então não é um conceito, assim, fisicamente correto, né? Já que a força nasce da interação, não é isso? Exatamente, ele não pode possuir a força. Exato. Então, vamos lá, exemplos de força, olha só. Uma das forças muito famosas aí, a famosa força-peso, tá bom, pessoal? Exatamente. Aí um bodybuild na academia. Exemplificar isso aí, ó, tem alguém fazendo exercícios na academia, olha, e aplicando força. Mas calma lá, a força é o qual? Tem a ver com esse cara aqui? Não, na verdade, o peso, né? Esse objeto aqui que ele está tentando levantar e baixar, ele possui uma força-peso. Mas se você parar para analisar, tudo aqui, cada componente desse, que tem massa, também possui uma força-peso. Ele próprio possui uma força-peso. O peso que ele quer levantar possui também uma força-peso. Exatamente. Então, é um exemplo de força, tá, gente? É a intensidade da força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Então, qualquer objeto que você deixe escapulir da sua mão, a força-peso entrando em ação, acelerando esse corpo para baixo, tá certo? E como a força é a interação de dois corpos, essa mesma força com que a Terra puxa a pessoa para baixo, a pessoa também exerce uma força sobre a Terra, tá? Ou seja, é mútuo, né? É mútuo. Então, mas um outro exemplo de força que é de campo, que o peso também é força de campo, gravitacional, é o quê? A força elétrica, né? Então aqui tu vai ter um bastão que está eletrizado e tu tem uma esfera com uma certa carga elétrica e olha só, tu tem ele sendo atraído, né, pelo bastão. Então tem aí uma força elétrica. Nesse caso,
intensidade da força com que as cargas elétricas se atraem. Quem já fez, gente, aquela brincadeira de você pegar um canudo, esfregar o canudo e conseguir grudar o canudo na parede? Então, a gente tem a interação de campo elétrico, tá? Tem força elétrica envolvida. Outro tipo de força, Maico, olha só. A força normal. Como que funciona a força normal? Quer dizer que as outras não são normais? As outras, né, exatamente, pessoal. As outras forças não gostam dessa, porque faz parecer que as outras são anormais, né? Então, ela é a única que recebe o nome de normal. Mas como que ela funciona? Ela é uma força de contato entre um corpo e uma superfície, em que ele está apoiado, tudo bem? E ela é perpendicular a essa superfície. Olha só, então, por exemplo, a superfície está aqui na horizontal, essa normal está formando 90 graus com a superfície. Tá, gente? Tem contato, tem força normal, tá certo? A direção da força é perpendicular à superfície de apoio. Então, nesse caso, a normal está oposta ao peso, mas somente nesse caso é que o corpo está na horizontal, tudo bem? Exatamente, fechou? Olha só, mais exemplos aqui, ó. Nós também temos a dita força de atrito. Força de atrito. Eu tento mover, né, o corpo com uma força na horizontal para a esquerda, e aí surge, né, em sentido oposto, uma força de atrito, né, oposta ao movimento. Olha só, aqui eu também estou aplicando uma força na horizontal para a esquerda. Então, essa força de atrito surge em sentido contrário. Direção a mesma, sentido contrário. Empurrando uma caixa ou puxando uma caixa. Vai ter, né, gente, o atrito aí com a superfície. Então, tem força de atrito que é contrária à tendência do movimento, tá? Então, a força de atrito é a força do contra. Exatamente. Ok? E não precisa, vamos colocar assim, mas o corpo está se movendo, então tem atrito. Mas se ele não está se movendo, também pode ter atrito. Se ele está se movendo, é que a minha força de ação conseguiu superar o atrito. Não que ele não exista, tá lá, tá? Mas eu estou conseguindo movimentar, ok? Temos a força elástica também. Exatamente, ó, associado à deformação dessa cama elástica, associado à deformação dessa liga aqui do estilingue, ok? Você tem essa força elástica, ou seja, proporcional à deformação que acontece ali no corpo. Ou seja, a sua força elástica proporcional à sua deformação do material. Ela tem um coeficiente, né, de deformação. Exatamente, tá? Aí aqui tem mais força de tração, tá, gente? Que é em cabos, geralmente, né? Cabos, fios, elas surgem aí, cordas, tá? Que é a força de tração ali, que é exercida. A gente vai trabalhar isso mais pra frente também, só para mostrar os tipos de força que nós temos. Bom, medida de uma força. Olha só, a gente tem um instrumentozinho que são os dinamômetros, que são instrumentos que são utilizados, tá, gente, para medir força, não é? Isso mesmo. Então, quando uma força é exercida na extremidade de uma mola, ela se deforma. Este fato é usado para medir forças. Então, o dinamômetro usa um sistema de mola aqui dentro, né? E ele estima qual é a força aplicada a partir da deformação sofrida nessa mola. Exatamente, tá? Então, pessoal, para medir qualquer grandeza é necessário escolher uma unidade de medida. A gente já fez isso para velocidade, para espaço, para aceleração, para tempo e para força não seria diferente, tá? Por convenção, entre os físicos, a medida de uma força é o peso de um corpo padrão, ou seja, o quilograma padrão, que é o famoso 1 kgf, tá? Muito famoso na parte do trabalho técnico, da engenharia, né? Se utiliza muito o kgf, mas o padrão mesmo é o Newton. Newton, exatamente. E curiosidade, as balanças de molas, como certas balanças de farmácia, são na realidade de mamômetros. Então, interessante, né? Olha só, essas mais antigas, né? Exatamente. Hoje é digital, né? Mas e a expressão eu vou pesar a maçã, tá, pessoal? Cuidado, na verdade é só a massa, tá? Exato. Você vai estimar a massa da maçã, mas a expressão ir pesar para colocar na balança é muito comum. Quando você sobe em uma dessas balanças, você está medindo o seu peso. Né? Se a balança indicar 100 quilos, isso significa que o seu peso é 100 kgf, ou 100 kg-força. Exatamente, tá? Mas a unidade que nós vamos utilizar muito aqui nos nossos exercícios
é o Newton, né? Em homenagem a Isaac Newton, ok? Isso. E há uma conexão entre essa unidade Newton e o quilograma-força, sendo que 1 quilograma-força equivale aí a 9,8 newtons. Exatamente. Então, portanto, jovens, a força de 1 Newton equivale aproximadamente ao peso de um pacote de 100 gramas, tá? Que é 0,1 quilograma-força, ok? Bom, a gente falou então um pouquinho de força, surge da interação e vamos colocar um pouquinho de força e movimento segundo Aristóteles, né? Falando de Galileu, vamos falar de Aristóteles também. Agora é uma concepção histórica, olha só. As relações entre força e movimento sempre foram objetos de estudo desde a antiguidade. Ou seja, os estudiosos de antigamente, eles eram muito observadores e curiosos e até, por que não dizer, imaginativos, né? Então, o filósofo Aristóteles acreditava que o corpo só poderia permanecer em movimento se existisse uma força atuando sobre ele. Então, na visão do Aristóteles, se você observasse uma caixa se movendo numa superfície ali, na visão dele, ela só deveria continuar se movendo enquanto tivesse alguma coisa ali, junta, né? Empurrando aquela caixa. No momento que cessasse a força, na visão dele, aquele objeto deveria parar. De certa forma, ele não estava tão de um todo, né? Errado, né, Maicon? Ele só esqueceu da parte do movimento uniforme ali, mas para o estudo que ele estava fazendo, muito bem válido. Sim. Ok? Então, jovens, se um corpo estivesse em repouso e nenhuma força ia atuasse sobre ele, ele ia permanecer o quê? Em repouso, certo? E quando a força, então, agisse sobre esse corpo aí, o que ia acontecer? Ele poria esse corpo em movimento. Tá? Exato. Mas se acabasse a ação da força, o corpo voltaria ao repouso. Então foi o que ele estava querendo falar com aquilo que ele afirmou anteriormente. Fechou? Belezinha? Então vamos lá na telinha. Será? Né? Vamos lá, manda na tela, olha só. E aí, na visão dele tá aqui, ó. Você teria um bloco ou uma caixa e ele apenas se moveria na presença de uma força. Ou seja, o Aristóteles pensava assim: enquanto houver força, haverá movimento. Exatamente. Acabou a força, acabou o movimento, tá? Então só se move com força diferente de zero. Isso é na concepção dele. Mas olha, se vocês pararem para pensar um pouquinho, no começo da nossa aula, quando falamos de inércia e corpos que se movem com velocidade constante, você vai lembrar que um corpo pode sim se mover com velocidade constante, com força resultante igual a zero. Né? Fechou? Vem aqui com nós, pessoal. Com força resultante igual a zero. E aí, se você lembrar desses princípios que nós falamos, das condições de equilíbrio lá na inércia, você vai começar a duvidar um pouquinho dessa concepção aristotélica de que você só teria movimento na presença de uma força o tempo todo, tá bom? Exato, tá? Então, e vem Galileu, ele vai pegar esse conceito de Aristóteles e vai dar uma refinada, porque ele vai introduzir aí, gente, um método experimental, né, Maico, para os estudos de fenômenos físicos. Então, Galileu, ele realizou aí uma série, jovens, de experiência que levaram aí a conclusões o quê? Diferentes daquelas de Aristóteles. Exatamente. Então, algumas coisas iguais, outras coisas diferentes, justamente aí devido ao fato experimental, tá? Isso. E mais de uma vez ele observou isso daí, ok? E aqui, é claro, gente, que a gente vai ficar com o conceito aí de Galileu, porque ele fez fatos experimentais e conseguiu fazer aí uma série de observações, tá? Então, vamos lá, manda na tela. Então, Galileu, ele foi aquele físico mais, no sentido experimentalista, né? E estando uma esfera em repouso sobre uma superfície horizontal, Galileu observou o quê? Empurrando-a com uma certa força, ela entrava em movimento. Ok, que é natural, né? Certo? Ela entrava em movimento. Até aí, sem novidade. Galileu verificou o quê? Que um corpo podia estar em movimento, olha, sem a presença ou sem a ação de uma força que o empurrasse. Ou seja, a força não precisaria ficar acompanhando a esfera durante toda a superfície. Ela só foi aplicada lá no início, né, Maicon? Exatamente. Então, diferente do que pensava Aristóteles, apenas o impulso. Repetindo a experiência, usando uma superfície horizontal mais lisa, ele observou que o corpo percorria uma distância cada vez maior após cessar a ação da força. Bacana, né? E conclusões de Galileu?
Se um corpo estiver em repouso, é necessário a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Bem interessante, né? Então, jovens, uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade o quê? Constante, tá? Então, eu não preciso ficar com a mãozinha acompanhando a esfera durante toda a superfície, ok? Isso o Galileu conseguiu ver experimentalmente, tá Exatamente. bom? Olha lá, ó. Então isso está de acordo aí com a inércia, né? Ele está se movendo com velocidade constante e a força resultante sobre ele é igual a zero. Tá? Okay? Então, pessoal, olha só, o que a gente pode ir tirando aí desse conceito, né? Cada filósofo, cada físico que veio estudando nessa parte do movimento e do repouso, conseguiu fazer várias observações. Então, para a gente aproveitar esse tempo aqui, para a gente dar antes de fechar nossa aula, para a gente recapitular. Então vamos lá. Quando a gente fala assim, eu tenho a força ou que a força esteja com você, aí entra o que o professor Mike falou, ninguém possui a força. A força, gente, ela nasce ali instantaneamente da interação entre os corpos, tá? E uma vez que há essa interação entre os corpos e nasce essa força, a gente pode estar tirando sim o nosso corpo do estado de inércia. Mas o Aristóteles, Mike, ele falava o quê? Que se para ter o movimento do corpo, eu tinha que estar acompanhando ali com a força o tempo todo. Mas Galileu veio e fez o quê? Mostrou que, na verdade, você só precisaria dar um impulso inicial e esse corpo entraria em movimento. Aí, por que ele foi fazendo um experimento sobre superfícies cada vez mais lisas? Porque aí ele vai reduzindo o atrito, né? Então, se você dava um impulso inicial e o corpo se movia só um pouquinho e parava, é porque você, além da força que você aplicou, haveria uma força resultante, mas seria o quê? O atrito, né? Que iria desacelerando a esfera. Mas se eu reduzir muito a força de atrito, ele de fato vai para cada vez mais longe. Até que numa condição quase hipotética, onde ele fosse lançado numa superfície de coeficiente de atrito quase nula, ele iria se mover indefinidamente, ou seja, com velocidade constante, ou seja, sem aceleração e, por sua vez, com força resultante igual a zero. Tudo bem? Daí, jovens, entra o quê? A nossa primeira lei de Newton, que fala o seguinte, essa superfície aí que o professor Mike falou, hipoteticamente ideal, se você lança o corpo, ele vai se mover lá sempre com velocidade constante, a primeira lei me fala o seguinte, se eu não for lá interferir naquele movimento, ele vai continuar com aquele movimento. A mesma coisa o repouso. Se alguém não chegar a interferir naquele repouso de uma caixa ou de qualquer outro objeto, ele vai continuar em repouso. Então, a primeira lei da inércia, me fala, isso parece algo simples, né, Maicon? Exato. Só que foi bem estudado na época. Então, algo simples lá que foi estudado, a gente consegue entender muitas coisas do dia a dia, como o porquê a gente vai para trás ou para frente no ônibus, ou porquê que quando você empurra um objeto, dependendo da superfície, esse objeto vai mais longe ou mais perto, justamente por causa dessa lei da inércia, que ajuda muito a gente a entender isso daí, não é? Isso mesmo. Além disso, também falamos nessa aula sobre uma classificação dos tipos de força, né? Você viu que há as forças de contato e as forças de campo. Exato. Então, por exemplo, aí na sua carteira da sala de aula, você está com as suas costas apoiadas aí, ó, sobre a parte, né? Em apoio com a cadeira, com a carteira. Bom, existe aí a força normal, né? Sobre as suas costas. Você está sentado sobre a cadeira, também existe a força normal. Isso aí é só um exemplo. Professor, eu estou em pé na sala de aula. Existe a sua força-peso, né? Direcionada para baixo. Mas a força-peso diferente da normal, ela está sendo o quê? Ali, uma força de contato, que ela perpendicular à superfície. Mas a força-peso é uma força gravitacional, certo? Ela funciona à distância, né, gente? Isso. É que nem quando você tenta aproximar dois ímãs, você não precisa encostar para sentir a ação de um sobre o outro. Então, força de contato é tudo aquilo que está no contato, né? Normal, atrito, força de tração, tudo que tem contato. Aquela que não necessita do contato é uma força de campo, tá? Campo magnético, campo elétrico, campo gravitacional, fechou? Mas aí em próximas aulas a gente vai trabalhar mais com vocês os tipos de força, mais leis de Newton, não é mesmo, Maicon? Né? Exatamente, vamos aprofundar essas forças, não só falar o conceito delas, mas como ensinar a calcular no que elas dependem, de quais grandezas elas dependem. Haverá esse aprofundamento, tudo bem, pessoal? Fechou? Bom, vamos ficando por aqui e depois voltando com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!
Tchau, tchau.